Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma entrevista com o Festival de Fotografia Brasileiros, uma parceria do Ateliê Oriente com o Instituto Luz. Hoje vamos receber o pessoal, os organizadores, os idealizadores e os diretores do festival Mostra SP de Fotografia, Mônica Maia e Fernando Costa Neto. Fernando, Mônica, muito obrigado por participar. É sempre bom encontrar vocês, mesmo que seja, infelizmente, por enquanto, virtualmente. Obrigado a você pelo convite. Prazer também de estar junto aqui. Olha só, vamos começar pelo o histórico dos festivais no Brasil, né? Vocês também acompanham festivais há algum tempo e os festivais foram se modificando, né? Porque a fotografia foi se modificando e os suportes foram virando outros, né? E eles foram se modificando nesses muitas décadas já de festivais, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco isso sobre a visão que vocês têm dos festivais como eles eram e como é que eles são agora e o que a gente pode esperar daqui para frente com essa hecatombe que a gente está vivendo. Mônica, fala ou eu falo? Pode começar. Tá. Eu sou jornalista de formação, a Mônica, a gente trabalhou em redação a vida toda. Quando eu abracei a fotografia de verdade, isso tem 10 anos, 15, talvez menos de 15 anos, já existiam grandes festivais de fotografia no Brasil, né? O Paraty em Foco era uma referência enorme. E o que eu entendo disso é que cada festival tem um formato diferente. E eu acho que isso é o que é bacana, na minha opinião. Uns são mais acadêmicos, outros menos. E quando eu iniciei a mostra há 11 anos atrás, há 10 anos atrás, acho que foi 2011, se não me engano, a ideia era um festival que tivesse uma característica menos acadêmica e mais festiva. A ideia era festejar a fotografia. E eu vejo a mostra muito nessa linha de pensamento de festejar a fotografia e ser um evento menos acadêmico. Não que não seja acadêmico, mas ele é muito mais para festejar a fotografia, até pelo bairro onde ele acontece, que é a Vila Madalena, que é um dos bairros boêmios de São Paulo, né? E o formato dele, que é uma ocupação de bairro. As fotografias são impressas em muros, dentro de espaços, para promover uma caminhada pela região. E, paralelamente, a gente tem as discussões, né, sobre aquele evento. E então e dura um mês. A mostra tem um mês de duração, não é aquele festival que abre na quinta e termina no domingo. Então a gente vai conduzindo ele pelo bairro ao longo de um mês, com essas conversas e promovendo essas visitas guiadas pelas ruas. Então eu acho que essa é a graça, assim, ver cada festival num formato diferente, atraindo um público diferente. O nosso é muito de fomento à fotografia, como tudo que a gente faz, né, Mônica? Eu acho que a maioria dos nossos projetos tem essa intenção de fomentar a fotografia. A Feira Cavalete é um projeto também que nasceu para fomentar a fotografia, para criar novas pessoas interessadas na nossa arte, no que a gente gosta. E então é dessa forma que eu vejo isso. Não sei se a Mônica quer acrescentar alguma coisa. Vamos só completar um pouquinho, então, que eu entrei na mostra em 2011, ela é de 2009, né? O Fernando abriu
inaugurou em 2009 como uma grande... Acho que o próprio nascimento dela já foi festivo, né? A ideia era comemorar o aniversário de São Paulo. Então, os primeiros anos da mostra, eles aconteciam dia 25 de janeiro, que é o aniversário da cidade. Aí, depois de um tempo, a gente abriu para outros temas, outros debates e discussões. Bem lembrado. Eu também venho de uma história de jornal, aí 30 anos em redação, fotografia, edição, produção, e eu tinha tido a oportunidade de levar uma projeção para a Arle. Na verdade, a Arle foi a primeira experiência de festival que eu tive, né? Então, eu fiquei assim, muito impactada com um evento de fotografia e como se ocupar uma cidade, né? Então, quando o Fernando me chamou para trabalhar na mostra, eu já tinha participado de alguns outros festivais, de Paraty, acho que Tiradentes estava nascendo junto, acho que Tiradentes nasceu no ano seguinte. Então, assim, a coisa que mais me marcou foi a gente trilhar um caminho assim de ocupação de bairro mesmo, da gente saindo dos locais fechados e indo cada vez mais para a rua. Então, hoje, a mostra ela tem cerca de 30 exposições simultâneas e 80%, 90% delas acontecem na rua. E, então, são lambe-lambes grandes, adesivagens, muros, fachadas, janelas, portas. E aí vai de encontro com o que o Fernando comentou sobre sempre ter essa proposta de fomento. Então, assim, os visitantes do bairro da Vila Madalena, em São Paulo, eles são impactados por uma instalação. E aí, nesse impacto, ele descobre que tem um evento espalhado pelo bairro, que ele pode pegar um catálogo, um mapa, e ele pode fazer um percurso. Então, isso foi o que me encantou bastante nessa característica da mostra, de ser esse fomento, esse percurso, esse caminhar por um bairro e ao mesmo tempo ativar o comércio, né? Ativar o comércio, assistir as trazer exposições. Muita gente. E aí os debates em paralelo, que a gente queria sempre uma agenda, e eu acho que essa agenda é o que gera experiência da mostra também. Então, e essas experiências, eu frequento bastante vários festivais, e eu tenho sentido assim que as experiências têm sido aumentadas, né? Então, nada como a gente ter realmente um encontro físico, né? Acho que agora a gente está aí num momento de desafio, mas o encontro físico e proporcionar experiências, discussões, projeções, eu acho que é um ponto muito forte dos festivais. Eu queria acrescentar uma coisa, assim, como nós dois, a gente vem da mídia impressa, uma parte muito potente da mostra é o catálogo da mostra. O catálogo da mostra é praticamente um table book, e ele é muito bem cuidado, porque a gente é dessa vertente do jornalismo impresso e a gente adora fazer isso. Então, toda edição tem um belo de um catálogo com 80 páginas que conta toda a história da mostra, e é isso que fica também, né? A gente distribui isso gratuitamente pelo bairro, e a cena da mostra, uma das cenas da mostra, são as pessoas com o catálogo aberto procurando as exposições, aonde que elas vão encontrar o quê e tal. Isso tem a ver com o que a Mônica falou também, de experiência, né? Isso por si só já é uma experiência, porque quando você tem um catálogo, uma publicação, aquilo ali te pertence, né? Como se fosse quase que um objeto seu, de uso próprio, né? Que é muito diferente que você pode fazer um catálogo virtual cheio de salamaleques, nunca será a mesma experiência do que você ter uma coisa na sua mão, né? E muita gente fala sobre isso, o cheiro do livro, o papel, a tinta e tudo mais, né? Então isso é uma coisa também que a gente vai ter que lidar com essa possibilidade de, pelo menos no momento agora quase que imediato, a gente não ter tanto esse contato físico, como a Mônica falou, e essa fisicalidade da fotografia, né? Perfeito. Agora, eu queria perguntar para vocês também uma coisa seguinte: quais são as dificuldades e as facilidades de fazer uma mostra, um festival, numa cidade tão grande
como São Paulo, né? Tão grande, tão plural, tão cheia de estímulos, de idiosincrasias e, né? Bom, enfim, a megalópole. Eu falo primeiro, talvez, Mônica. Pode ser. Tá bom. Eu acho que isso é uma facilidade, estar em São Paulo. Mas no nosso formato, o único bairro que aceita um projeto como o da Mostra é a Vila Madalena. A Vila Madalena é o único lugar que tem esse formato físico e de pessoas e de arquitetura e com características para abrigar a mostra. Eu não consigo enxergar o formato da mostra em nenhum outro bairro da cidade. Agora, estar em São Paulo é um facilitador, porque as pessoas estão em São Paulo. Então é mais fácil trazer elas para o nosso jogo, né? Para a nossa história, para as nossas atividades, para os nossos convites todos. Eu acho um desafio muito maior fazer um festival como o de Tiradentes, que você tem que levar as pessoas até lá. Esse é um desafio enorme que a gente não tem. Né, Mônica? Como você enxerga isso? Eu acho que São Paulo realmente é um facilitador, em termos, inclusive, de várias possibilidades, de materiais que a gente pesquisa. Então, é um facilitador. O bairro da Vila Madalena, ele é o cenário perfeito, né, para essa ocupação do bairro, porque ele é um bairro pequeno, onde as pessoas caminham na rua, então ele ainda é um pedacinho de interior, vamos dizer assim, dentro de uma big cidade, né? A gente tem uma vida muito... né? Vila Madalena é a nossa Paraty. Muito a pé. Tem muita casa ainda. Acho que tem casa. Eu acho que o grande desafio é um pouco, talvez por ele ser durante um mês e por estar inserido numa cidade, é muito cuidado para não se dispersar, né? Então, acho que o foco ali no tema, na programação, nas ativações, então é só um perigo da distração. Então, assim, a vantagem e a desvantagem também de você ter que levar as pessoas para algum lugar, e aí, por um lado, você também tem um público que está 100% dedicado à sua proposta. E aqui na cidade as pessoas vão, assistem uma palestra e vão embora e tem uma agenda. Então, assim, tem a facilidade e o desafio de você estar inserido dentro da vida de todo mundo, né? Acho que é um pouco o que acontece com o Fotorio. Talvez a mostra seja um pouco parecida com o Fotorio nesse sentido, que também ocupa aí um pedaço da cidade do Rio e vai ao longo de um mês. Então tem as vantagens e as desvantagens. Uma outra grande vantagem que a gente... Uma outra grande vantagem que a gente tem a gente impacta muita gente também que não está lá pela mostra. Acho que esse é o ponto forte. São centenas de milhares de pessoas ao longo do mês que, sei lá, a gente estima até em quase 1 milhão de pessoas que passeiam pela Vila Madalena e que são impactadas de alguma forma por uma foto com 8 metros quadrados, com 12 metros quadrados de algum lugar, uma legendinha do lado, e aí a pessoa olha aquilo e entende que aquilo faz parte de um projeto maior chamado Mostra São Paulo de Fotografia, Mostra SP de Fotografia, e que aí ela começa a procurar entender o que é aquilo, né? E aí ela começa a entrar no roteiro. Então isso faz parte do fomento também. Você impactar gente que não está lá para essa finalidade da mostra, mas acaba entrando na brincadeira. É a formação de público, né? A gente furar a bolha da fotografia. Formação de público, isso é o mais importante para a gente na fotografia. Eu imagino que muita gente vai na Vila Madalena para conhecer como é que chama? O beco do Batman e cai na fotografia. É um pouco isso que vocês estão dizendo. E depois toma uma saideira no bar do beco. Acho que é essa um pacote completo. Exatamente, essa tripliciação, né?
É isso. Exatamente. Agora, qual que vocês acham que é a função primordial de um festival de fotografia? É claro que existem nuances, como o Fernando falou, e a Mônica também, né? Uma coisa é um festival em Paraty, ou em Tiradentes, ou mesmo no Rio de Janeiro, e outra coisa é em São Paulo. Mas essas funções, elas se modificam. Mas a formação de público, por exemplo, que vocês mencionaram agora, seria o pilar principal de um festival de fotografia? Ou seria pensar a fotografia, ou as duas coisas, ou nada disso? Eu acho que as duas coisas, né? Eu acho que essa documentação anual da fotografia é muito importante. E a reflexão, e a festa, e manter a fotografia acesa, e trazer gente diferente, e ficar com a parabólica virando para lá e para cá ao longo do ano, para pensar no formato do projeto. E eu acho que isso é o que dá longevidade também à fotografia, né? E os festivais têm essa função de tirar a fotografia do plano, num plano mais pontual, e transformar isso numa coisa, num documento, né? E eu acho que esse é o papel dos festivais. Eu concordo também que são as duas coisas, e são momentos que proporciona esse encontro, né? E esse encontro está ao redor de alguma proposta, de algum tema. Então, é um momento ali de também ter muita troca. Então, é o fomento, a troca, a reflexão, o debate, sempre dentro de uma proposta. Então, eu acredito que são as duas coisas. Mônica mostrou, quando o Fernando falou do catálogo, você mostrou a capa do catálogo do ano passado, né? E aí, que não sei se todo mundo consegue ver, mas é um cavalo marinho, vamos dizer assim, cavalgando uma cotonete, né? Exato. E o tema do ano, desse catálogo, que, se eu não me engano, foi ano passado, era exatamente a ecologia, imagino. Não sei qual era a palavra que vocês usaram, mas isso é uma característica também da Mostra SP. Ela é pautada por um tema específico, ela se concentra em um tema. O ano passado a gente fez uma mostra diferente, né? A gente usou todo o nosso meio para discutir um problema, que era a questão do uso do plástico único. Então a gente fez uma mostra temática e trouxe pessoas, a gente fez um caminho inverso, né? A gente escolheu um tema muito importante, que é esse da questão do plástico que está sufocando o planeta, e usou a fotografia para emoldurar um debate. Para emoldurar um debate, para criar todas as atividades, todas as exposições, e foi uma experiência muito legal. Esse ano foi a primeira... Desculpa. Não, diga. Não, acho que foi assim, foi uma primeira vez que a mostra entrou assim muito forte como uma causa. E isso foi uma experiência muito legal que a gente viveu. E tanto que a gente já pensou em alguns temas e para as próximas edições já tínhamos uma causa desenhada, né? Mas estamos aí pensando, mas assim, foi muito... Eu acho que isso tem a ver com essa fotografia que a gente trabalhou aí na nossa vida, eu e o Fernando, que é a fotografia de contar história, a fotografia de mudar, fazer mudanças, provocar mudança, né? Então foi realmente muito legal essa mostra causa. A gente trouxe muita gente de fora da fotografia para discutir a fotografia, né? Com essa mostra do ano passado. Inclusive todas essas entidades que assinaram o projeto e legitimaram o projeto com a gente, como a ONU Meio Ambiente, a Fundação Amazônia Sustentável, a National Geographic. Cívico, né? Fizeram uma ação no Cívico também. Isso, a gente fez várias atividades, várias conversas lá no Cívico. Então a gente trouxe gente que não era da fotografia para a fotografia, e a gente usou a nossa plataforma para discutir um problema seríssimo.
que era o nosso plano esse ano. A gente já tinha um projeto, um tema em andamento quando deu a pandemia, e a gente agora está pensando qual que vai ser o nosso tema da mostra esse ano, para o final do ano, né? A gente adiou um pouco, a gente está vendo ainda, está negociando aí com o governo federal e vendo como que vai ser isso, né? Quando que vão liberar quando a gente vai ter realmente acesso total às atividades para poder conduzir a 10ª edição da mostra. A rua a gente até pode dúvida, ocupar, agora é totalmente dúvida. A rua a gente até pode ocupar daqui a pouco, eu acho, em alguma fase aí. Então, mas essa coisa de você se fechar num auditório, então essas atividades que foi o que fez adiar e cancelar todos os eventos, não só de fotografia, é que não sabemos como vai ser resolvido, né? Quando será, né? Vamos ter que bolar projeções, coisas em áreas abertas. Vamos ver. Mas são os desafios. Mas acho que dá. E mesmo aqui nesse mundo virtual, né? Os festivais que a gente tem conversado, todos eles têm falado muito sobre essa questão de que pode ser que alguns festivais virem, num espaço curto de tempo, virem prioritariamente digitais, ou não analógicos, assim, a gente pode dizer, pelo menos por um momento, né? Mas, na verdade, a gente não tem muita certeza o que vai poder ser feito, né? Como você falou, pode ser que eu acho uma chatice. Durante um bom tempo a gente não consiga botar 100 pessoas no auditório. Mas dá para colocar numa área externa e todo mundo comemorando. Eu acho que se os festivais migrarem para o digital vai ser uma chatice enorme. Assim, eu acho que isso vai capaz de dar uma ceifada até na importância da coisa, que é essa. Eu acho que a gente não pode perder o contato físico em hipótese alguma. Tem que adaptar pensando como que vai ser isso, né? Então não pode ir ao auditório, beleza? Vamos trabalhar nas áreas externas. Vamos para uma praça discutir a fotografia. Eu acho mais interessante do que ficar com uma tela de computador aberta, que nem a gente está agora aqui, falando sobre o assunto. Eu preferia estar com vocês três, sentados num banquinho de praça, entendeu? Talvez esse momento transição, que eu acho que agora, voltando um pouquinho às atividades, eu acho que ainda tem uma transição, que é o deslocamento, né? Então, assim, acho que a gente consegue resolver em São Paulo, o Rio consegue resolver para o morador do Rio, mas eu acho que, assim, as viagens vão demorar um pouquinho, as pessoas vão demorar um pouquinho para perder o medo, né? Então, eu sou a favor totalmente do físico, mas talvez com uma preocupação dessa memória ficar disponível para quem não pôde viajar. Acho que é só esse cuidado a pensar também, né? Tem bastante coisa aí para pensar. Sim, claro. Pode ser que algumas pessoas... isso é um ponto importantíssimo, porque a gente está dando um salto tecnológico que a gente talvez não esteja percebendo agora totalmente ele, mas certamente estamos dando pulos tecnológicos por causa da necessidade que a gente tem de usar mais a tecnologia. E aí a tecnologia pode contribuir muito nisso que você falou, né, Mônica? De os festivais terem uma maior capilaridade, se for uma coisa híbrida, e criar, mais do que tudo, essa memória. Agora, evidentemente, tal como o livro e o catálogo que o Fernando falou, nada substitui você estar tete a tete com as pessoas, né? Numa mesa de bar, numa praça, ou o que seja, ou mesmo no auditório. Essa pandemia trouxe mais intimidade com as pessoas, com a tecnologia, né? Eu acho que, mas ela sempre existiu isso, a transmissão pelo Facebook que a gente fez nessa última edição da mostra, com um parceiro que foi a EcoSurf, e alcançava dezenas de milhares de pessoas, uns números incríveis assim. Mas agora com essa, a gente segue desenvolvendo e aprendendo, né? Esse Zoom é incrível, né? Assim, essa ferramenta é inacreditável, mas eu acho que nada perde
Pelo menos eu penso assim, a coisa da confraternização, eu acho que é muito importante em qualquer processo. Não, Do acho lado que o festivo, encontro né? é fundamental, É. o encontro. É um desafio realmente grande para os festivais, e principalmente os festivais, eu acho que acontecem em cidades menores, como vocês falaram, né? Porque Tiradentes, por exemplo, teve que adiar o festival, não sabe se vai fazer ou não em setembro, né? Eles estão fazendo algumas ações virtuais, mas a cidade em si já está discutindo como é que ela volta à vida, que é muito É, mais complexo para uma cidade como Tiradentes, né? Vai ter uma barreira sanitária, vai ter que ter, enfim, como é que isso vai se dar, né? Então, porque, na verdade, a gente está vivendo uma coisa que é muito intensa, mas a conclusão sobre essa intensidade não existe ainda. Então, tudo vai mudar de uma forma muito intensa, é, e claro que a fotografia está sempre no centro disso, porque todo mundo tem uma câmera fotográfica no seu bolso hoje em dia por causa do celular. Quer dizer, as pessoas estão. Eu acho que isso pode ser uma oportunidade muito interessante para os festivais, como é que a imagem fotográfica ela ganha um proscênio mais ainda do que já vinha ganhando. Quer dizer, eu acho que esse debate pode ser um debate muito interessante também, de como é que a fotografia está invadindo a vida das pessoas e como é que se analisa isso, como é que se pensa isso, que é um pouco o que vocês falaram da fotografia na Vila Madalena, e o cara vai lá para ver o Beco do Batman e acaba se deparando com uma foto, sei lá, da Air Benedicto, de 1974, gigantesco. Até exemplificando, né, a gente, DOC, Festival de Tiradentes, o Foto Rio e o Solar Foto Festival, estão aí fazendo esse chamamento justamente por causa desse novo momento, né, há 100 anos atrás, quando quem tinha uma câmera fotográfica na gripe espanhola, né? Então, a gente agora, a fotografia é quase que a extensão do braço para algumas pessoas, né? Está no bolso. E então a fotografia eu acho que ela vai estar passando, e é uma coisa que a gente está muito vivendo ainda, não dá muito para analisar, mas a gente vai ter uma documentação, e aí precisa ver como a gente vai organizar e editar e difundir isso, mas uma documentação desse momento bem diferente, assim, não só documental, jornalístico, que está sendo assim importantíssimo, mas até assim angústia, sentimento que as pessoas estão podendo desenvolver, né? Então acho que é um momento fortíssimo da fotografia, dessa documentação, e daqui a pouco acho que a gente vai ter muita coisa para editar, para pensar, para criar histórias. Os festivais vão ter que se debruçar sobre essas imagens todas que vão acontecer é, aí, que são imagens das mais diferentes, como você falou, né, Mônica? A gente está é. participando juntos Essa, já do. essa, essa é a parte tranquila, né? Que é pegar tudo que está sendo reproduzido e destilar. Agora eu quero ver como é que vai ser depois dessa confusão toda o aspecto comercial dos festivais, né? Porque é sempre a parte dura, é como captar para colocar a coisa de pé. E agora, num momento tão difícil para todo mundo, com as empresas quebrando, outro dia eu li que 30% das empresas ali devem quebrar. Assim, como é que vai ficar isso, né? Como é que vai ficar essa captação para a gente continuar produzindo e editando para os festivais? Então, esse eu acho que vai ser o maior desafio. A produção é maravilhosa, a edição é o que a gente gosta de fazer e sabe e faz com o maior prazer do mundo, seja à distância, seja presencialmente, seja cada um na sua casa ou sentado num bar. Agora, trazer o dinheiro para bancar isso, esse vai ser o grande desafio, né? Não só nosso, como do Brasil inteiro, né? E em todos os setores, né? Em todos os mercados. Isso é uma tristeza isso. Exatamente. Bom, gente, chegamos aqui no nosso finalzinho. Queria agradecer vocês demais. Vamos nos falando. Tem sido um prazer muito grande realmente conversar com os festivais, e a gente acredita que esses diálogos podem desembocar talvez num maior entendimento entre os festivais. Eu também acho que essa é uma outra oportunidade, que esse espaço
digital nos traz, né? Da gente conseguir se comunicar e se articular e fazer com que a potência da fotografia brasileira seja cada vez maior e que a gente saiba o que está acontecendo nesse Brasil que é tão grande, tão plural, não só plural socialmente, mas plural fotograficamente, né? Isso é uma coisa que chama muita atenção quando você começa a ir em festivais que são assim um pouco fora desse circuito Rio, São Paulo, Belo Horizonte, né? Ou não ir às vezes, mas conversar com essas pessoas, você vê como é que tem uma coisa incrivelmente ampla em termos de fotografia no Brasil. E os festivais têm uma importância fundamental nessa difusão do que o Fernando e a Mônica falaram aqui, né, de formação de público, de furar nossa bolha da fotografia, porque a gente fica muito nessa bolha muitas vezes. Mas tem que sair dela. Eu acho que esse é o pulo do gato. Criar novos frequentadores da fotografia, novos colecionadores, né? Gente que se interesse pelo que a gente faz. Eu acho que isso é levar a fotografia para a rua, fazer o caminho inverso do grafite que saiu da rua e foi para o museu. É sair do museu e ir para a rua. Eu acho que esse é o nosso pulo do gato, né? Isso é como a gente pensa. Aqui na DOC, Mônica e eu, a gente pensa muito dessa forma. Maravilha. Bom, eu agradeço. Obrigada, Paulo. Parabéns. Obrigado, Paulo. Pelo projeto. Quando a gente for assistir todas essas entrevistas, né, com todos os festivais aí que você está conversando, eu acho que cria essa potência, né? E criar essa potência, eu acho que também nos fortalece uma coisa que eu tenho vivido em alguns grupos, que é a busca de apoio, né? De apoio não só privado, acho que apoio público, né? A gente precisa, eu acho que governos federais, municipais, estaduais, eles têm assim a obrigação de apoiar esse segmento e outros, mas vamos falar do nosso aqui, no sentido de nada morrer, isso na verdade é o contrário, né? Crescer esses movimentos que empregam tantas pessoas, que culturalmente são incríveis. Então, assim, eu acho que cada vez que a gente junta mais, a gente fica mais forte, e o captação vai ser muito difícil, mas vamos lutar aí por outros caminhos também. Obrigada, Paulo. E que eles entendam, eles entendam que quem documenta e faz o registro da história somos nós, né, da fotografia. Claro, não, e que é uma contribuição inestimável, realmente inestimável para a memória. Inestimável. Né? Exatamente. Inestimável. A memória, nós que produzimos a memória, né, Paulo? Então... exatamente. Não, e quando você pensa, em São Paulo também tem vários exemplos desses, mas no Rio de Janeiro a gente tem dois exemplos da construção da memória coletiva em relação à cidade e ao país, que é o Marco Ferrez e Augusto Malta. É como se a cidade literalmente pulasse daquelas imagens. Quer dizer, o Rio de Janeiro são as imagens do Marco Ferrez e Augusto Malta, e as imagens do Augusto Malta e Marco Ferrez são a cidade, a história da cidade, a memória, né? E, enfim, de um tempo tão incrível também que eles viveram. Mas perfeitamente. Viva a fotografia e viva a memória. Viva a fotografia, viva a memória. Obrigada. Obrigado a você, gente. Um beijo.